Paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam bem. Você que é novo no canal, aleluia, se inscreva no canal, nos ajude a fazer o ID de Jesus. Eu estou aqui, parado em frente à igreja. Nós vamos para uma missão e a missão é limpar a igreja. Eu também, mesmo sendo pastor, presidente da igreja, eu ajudo a fazer parte da limpeza da igreja. Hoje, e nós estamos continuando. Hoje é o terceiro capítulo, a terceira parte do estudo sobre missões. Eu estou dentro do carro, um dos melhores, porque a missão é ir, fazer o ID de Jesus, e o carro é o transporte. E hoje eu quero falar, aleluia, quem deve fazer missões. A Bíblia nos ensina que é da igreja a responsabilidade primária de executar a obra missionária. Essa responsabilidade pode ser coletiva, da igreja como Assembleia dos Salvos, individual, de cada crente como um membro integrante da igreja. Em Atos 13, do 1 ao 3, nos conta que a igreja em Antioquia separou e enviou a Saulo e Barnabé para fazer a obra missionária. A igreja é a verdadeira agência missionária, responsável pelo envio e coordenação de qualquer projeto missionário. Além de Saulo e Barnabé exercerem um ministério, terem chamado divino, a igreja, antes de enviá-los, jejuou, orou, impôs-lhe as mãos e os despediu. Aleluia. Missão não é e nunca foi invenção da mente humana. A Bíblia inteira enfoca o propósito de se revelar a todos os povos da face da terra através do seu povo, seja Israel ou a igreja. A Bíblia não contém missões. Missões está no centro da Bíblia. A Bíblia nos dá um mandato de evangelização no mundo. A Bíblia nos dá a mensagem para evangelização no mundo. A Bíblia nos dá o modelo de evangelização do mundo. Através da Bíblia, o próprio Deus está evangelizando, isto é, comunicando as boas novas ao mundo. A Bíblia nos dá também o poder para a evangelização do mundo. Vamos ver, através da Bíblia, como Deus fez para realizar o seu plano de resgatar o homem perdido, utilizando outros homens chamados, ungidos e enviados por ele. São exemplos vivos de fé a serem seguidos. No Velho Testamento, Adão, ideia de multiplicação, Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Noé, Gênesis 9:1, frutificai e multiplicai. Abraão, Gênesis 12:3. Vemos Deus chamando um homem para ser uma bênção às nações. Isaac, Gênesis 26, do 2 ao 4. Multiplicação da semente. Jacó, Gênesis 28, do 12 ao 14. Tua semente será como o pó da terra. José salvou o Egito e outros países da fome. Moisés, em Êxodo 3, renuncia da posição, riquezas, prazeres e etc. O campo missionário ele é muito grande. O chamado do povo de Israel. Vocês vão arrumar aqui. O chamado do povo de Israel. Deus escolheu um povo entre todas as nações do mundo para ser seu povo especial, como luz do mundo em meio àquele mundo pagão. Deus escolheu esse povo a fim de revelar o seu plano de redenção para toda a humanidade. Êxodo 19, do 5 ao 6. Israel seria o brilhante exemplo para as demais nações. O povo de Israel frustrou-se os propósitos divinos ao fracassar no desempenho da sua missão especial entre as nações da terra. É claro que Deus não alterou seu plano para salvar a humanidade por causa desse incidente. Noemi foi uma bênção para duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Davi fez com que até mesmo seus inimigos, os filisteus, reconhecessem a grandeza de Deus. Elias foi uma bênção para a viúva de Serepta. Eliseu foi uma bênção para Naamã. Jonas, embora com relutância, tornou-se uma bênção
para a população de Nínive. Daniel e seus 3 companheiros foram uma bênção para os babilônios. Esther e seu tio Mardoqueu foram uma bênção para todo o império persa. Jeremias 1:5, Isaías 6:8 e outros profetas levam a palavra do Senhor a várias nações gentias. No Novo Testamento, os evangelhos apresentam Jesus, o missionário por excelência, o Salvador do mundo. Deixa eu só virar aqui. Atos dos Apóstolos não descreve. Deixa eu virar aqui, só ajeitar aqui, né? Atos dos Apóstolos não descreve apenas Atos, a atitude dos apóstolos, mas de toda a igreja no início do cristianismo. É um tratado acerca da obra missionária de Jesus e da igreja. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu só acertar, só continuando aqui, né? Ele estava dentro do carro, mas está um pouco calor lá dentro, né? Tem na igreja aqui, né? O comissionamento de Paulo. A vida de Paulo é uma riqueza sem fim para qualquer aspecto do ministério dele. Se focalizarmos nosso olhar, não faltará material de pesquisa, seja para estudá-lo como teólogo, escrito, pastor, mestre ou missionário. Embora para este último caso não exista ainda um bom acervo da missiologia de Paulo. É lamentável porque Paulo, o missionário, é com certeza uma das facetas mais importantes do apóstolo. Quais eram as verdadeiras motivações missionárias de Paulo? Em sua estratégia de trabalho, qual era a sua perspectiva missionária? Para Paulo, a vocação e comissão para o apostolado não era através dos homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Gálatas 1:1, Romanos 1:5, 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1. Tal comissão veio através de um encontro com o Senhor ressurreto. 1 Coríntios 15:7, Colossenses 1:16, que pessoalmente entregou a ele a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 11:23, 2 Coríntios 4:6, Gálatas 1:12. O apóstolo pregou o Evangelho a homens e mulheres como embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5:20, não por capacidade inata do seu ser. 2 Coríntios 3:5, mas pela livre graça de Deus. 1 Coríntios 15:9 e 10, Efésios 3:8. O Espírito Santo, o propagador das missões, o Espírito Santo tem tudo a ver com missão, pois Jesus em Atos 1:2 diz que deu mandamento aos apóstolos pelo Espírito Santo, e também em Atos 1:8, Jesus diz que os apóstolos iriam receber o Espírito Santo e que eles seriam suas testemunhas, e que eles iriam testemunhar primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra, e vemos que foi exatamente assim que ocorreu. Em Atos 2, do 36 ao 41, os apóstolos testemunharam a pregação de Jesus aos judeus em Jerusalém. Em Atos 8:1, com a grande perseguição, os cristãos que estavam acomodados em Jerusalém foram dispersos, e vemos que Jesus foi pregado e testemunhado na Judéia e Samaria. Em Atos 11, do 15 ao 18, os apóstolos e todos os cristãos judeus receberam o Evangelho, mas não queriam e não aceitavam dividir com gentios, que eram considerados pessoas imundas. E então Deus preparou Pedro para ir à casa de Cornélio, que era homem gentil, mas temendo a Deus, ele pregasse e testemunhasse Jesus a eles, pois a salvação também era para os gentios. Pedro só batizou Cornélio e toda a sua casa depois que Cornélio recebeu o Espírito Santo. Assim como os apóstolos, no princípio, no dia de Pentecostes, em Atos 11, 17 e 18,
Se Deus deu a Cornélio e a toda a sua casa o mesmo dom presente que os apóstolos receberam, Pedro entendeu: como posso resistir a Deus e não batizá-los? Os judeus cristãos ouviram estas coisas e aceitaram e reconheceram que também a graça em Cristo também era para os gentios. Em Atos 11, 19 e 22, depois disso, o evangelho não teve mais barreiras. Os que foram dispersos pela perseguição saíram e foram anunciando a Cristo Jesus em todo lugar, começando pelos judeus, depois para os gentios, e começando a primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia, em Colossenses 1, 23. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e deixou registrado que o evangelho foi pregado a todas as criaturas. Isso conclui que os apóstolos concluíram cabalmente a missão, e eles, incumbidos naquela época, agora fica para nós, os cristãos, a missão de levar o evangelho para todos os que nascerem na nossa época, e testemunhar, pregar Jesus, e só poderemos fazer isso através do auxílio do Espírito Santo, pois quem convence o homem do pecado é Ele. Deixa eu só fechar aqui a grande comissão. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo teve uma grande prioridade para ensinar seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide fazei discípulos a todas as nações. Mateus 28, 19. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéias e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Essas três passagens bíblicas já são suficientes para descrever qual a prioridade número 1 do Senhor Jesus: a evangelização do mundo. Mesmo antes da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo havia dito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Já naqueles dias, o Senhor Jesus Cristo via tanta necessidade e a urgência da obra missionária, que numa determinada ocasião, ao olhar para a seara, faltava 4 meses para a ceifa. Entretanto, ele já via os campos brancos para a ceifa. João 4, 35. As epístolas, as cartas escritas pelos missionários, estabelecendo disciplina e encorajamento às igrejas, às missões. Romanos 10, do 13 ao 15. O Apocalipse reitera o princípio da universalidade do evangelho, o que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, do 9 ao 14. Nós vamos parar por aqui, né? Essa é a terceira parte do estudo de missões, né? O estudo de missões, a apostila de missão, esse estudo foi passado pelo apóstolo Luiz Carlos Martinez, qual Deus recolheu em novembro, já falei no primeiro, né? E nós estamos falando de missões, né? Mas eu vou encerrar para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero agradecer você que é inscrito, você é especial para nós. Você que é novo no canal, se inscreva, ajude nós a fazer o ID de Jesus. Um ID, fazer missão. Agora nós vamos entrar numa missão, vou trocar uma roupa, vou pôr um uniforme e nós vamos fazer a limpeza da igreja. Você fala: eu não tenho coragem de fazer isso. Deixa eu chegar pertinho aqui, né? Servir. Nós fomos escolhidos para servir, e muita gente não entende isso. Jesus serviu, Jesus lavou o pé dos discípulos, lavou os pés dos discípulos. Meu pé não vai lavar não, Pedro falou, né? Não tem partes comigo, então lava no teu, não, só o pé basta, né? Irmãos, Jesus veio para servir, nós somos escolhidos para servir. Então, o campo missionário, está forte a presença do Senhor, mas o horário foi embora, né? O campo missionário tem que estar disposto tanto a ir para fora, a fazer o ID, a começar por Jerusalém. Casa, prega o evangelho dentro da sua casa, em tempo e fora de tempo. Começa ali falando de Jesus para os seus vizinhos, na rua, na praça. Vá para o evangelismo, né? Vá para o campo. Ajude o trabalho missionário, limpa a igreja, ajude a igreja onde você congrega.
contribua, oferta, seja dizimista. Não tem como fazer a missão se não tiver. Por isso que nós começamos esse vídeo dentro do carro. Não tem como ir se não tiver condições. Então, fica com Deus e Deus abençoe.